sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Motivos para Viver, hoje muito especial, nessa semana muito especial, comemorando hoje o Dia da Mulher. Na verdade, esse dia não é um dia de comemoração. Na verdade, esse dia é um dia de lembranças, de reivindicações, de trazer a consciência de valores, de respeito, de direitos, né? E principalmente da nossa consciência política, da nossa consciência familiar, da nossa consciência dos verdadeiros valores enquanto cidadã, porque por tantos e tantos anos a mulher ficou muito escondida, oprimida, quase que execrada mesmo de todo um contexto social. Então, todos os valores e direitos sempre foram do homem nessa sociedade em que ela foi constituída pelo masculino de uma maneira geral. Então, com a quebra de valores, esse sentido em que a mulher só servia para procriar e servir praticamente sexualmente ao homem, então num sentido muito pequeno da sua grandeza. Hoje, esse dia 8 de março, vale a pena sempre a gente lembrar que com grande tristeza, com grande emoção mesmo, nós lembramos uma fábrica em Nova York que as mulheres tecelãs trabalhavam 16 horas por dia. Fizeram uma greve para reivindicar que o trabalho fosse de 10 horas e o dono simplesmente mandou fechar a fábrica e queimaram todas as tecelãs. Esse foi um dia 8 de março de 1857. Faz um bom tempo, mas ainda há muita mulher sendo oprimida, há muita mulher trabalhando e recebendo um salário menor que o homem, há muita mulher sendo morta pelos seus companheiros, ou seja o que for, apanhando e outras coisas mais. Esta violência que, graças à Lei Maria da Penha, então todo esse processo de mudanças vem acontecendo, mas ainda bastante lentos e para a felicidade, para comemorar agora sim, aí a gente vê o seguinte: as mulheres agora que as portas estão se abrindo, elas estão mostrando a sua potencialidade, a sua capacidade, a sua grande afetividade, porque não é só passar pelos bancos escolares, é passar com grande força de saber que a maior parte dessa construção familiar, essa construção política está nas nossas mãos, né? Então, o homem não é menor que isso, mas ele sempre teve esse poder. Então, agora nós podemos estar verdadeiramente ao lado dos nossos companheiros e não abaixo deles, inclusive dos nossos filhos, dos nossos pais e etc. Então, para esse dia, marcar esse dia de uma maneira feliz para mim, e eu acho que feliz para a cidade inteira. Nós temos hoje na cidade uma pessoa, primeiro representando agora o Conselho da Mulher como presidente, tenho certeza que vai trazer um novo alento e uma nova força, e também representando a nossa cidade, dentro da própria cidade, com grandes valores, principalmente educacionais, e também para que temos certeza que vai representar lá fora com muito orgulho para todas nós, com muita dignidade. Bem-vinda, primeira dama, um nome meio forte, assim, no sentido meio antigo, mas de qualquer forma tenho certeza que a Cláudia, esposa do nosso prefeito, representará muito bem o seu papel, não só como ativamente politicamente, mas como uma companheira ao lado do seu marido, dando força e com certeza muita inspiração. Bem-vinda. Obrigada. Quero cumprimentar a todos que estão assistindo o programa, quero cumprimentá-la pelas palavras, que você diz com tanta propriedade, e realmente é importante
salientar mesmo o que você disse, que a questão é uma data, né, não só comemorativa, mas muito mais do que isso, né? Claro. É um dia de tomada de consciência de realmente o que aconteceu com a mulher, né? Às vezes existem algumas pessoas que dizem, mas por que tem que ter o Dia da Mulher para ser homenageada? Não, é um dia realmente para a gente pensar, para a gente refletir, né, sobre o papel da mulher, das conquistas que nós já tivemos, mas principalmente das responsabilidades, né? Sim, muitas coisas aí, né, para acontecer. E referente ao conselho, né, houve um processo de eleição, eu assumi a presidência do conselho, e o conselho ele tem um saldo positivo. Não é só o conselho que trabalha com mulheres, nós temos várias entidades, temos igrejas que fazem trabalhos maravilhosos nesse sentido. Eu sei de um, por exemplo, no presídio, com as mulheres do presídio, que eu acho muito interessante, envolve arte, a arte sensibiliza, então isso é muito importante. Então tem trabalhos já nesse sentido, mas o conselho em si, né, ele tem um papel de buscar políticas públicas para as mulheres, né? Então ele é mais específico nesse sentido. Então na questão de buscar políticas públicas no sentido de saúde, de educação, vaga em creche, dos direitos, a questão também da violência, é uma coisa muito séria, né? Nós temos na nossa cidade uma estatística que não é nada boa, que 70% dos crimes impostos, dos homicídios, são passionais. É muito alto, Cláudia? É muito alto, né? Uma realidade que as pessoas muitas desconhecem, né? E agora... E os casos da violência que acontece, que não chegam. E é importante ressaltar que esse tipo de violência, ele não fica só nas camadas sociais menos favorecidas, né? E geralmente esses fatos que acontecem nas camadas mais sociais, mais favorecidas, geralmente não chegam até ao conhecimento público, né? Em todos os estratos não chegam por vários motivos. Né? Nas camadas sociais mais favorecidas não chegam por aquela questão de descrição, né? Família tal, não, isso não acontece. Né? E nas classes menos favorecidas, muitas vezes não chegam, porque a companheira ela não tem uma renda capaz de suprir, né, o lar. Então, se ela denunciar o companheiro for preso, os filhos, né, vão passar fome, né? Então existe toda essa questão, e é aí que entra o papel do conselho, né, de denunciar, e a gente vai ter que trabalhar bastante nesse sentido, de montar incubadoras, de procurar parcerias para que essas mulheres consigam meios para que elas possam ter condições de suprir as necessidades da sua família, e aí sim sair dessa dependência, ela reaja, né, ela tenha essa possibilidade. E junto a isso também, né, a gente tem que entender que esse agressor tem que ser trabalhado com ele. Claro. Porque ele pode ser punido, mas ele vai sair dali, ele vai agredir outras, né? O que o levou até essa situação? Existe um contexto social, é uma questão só cultural, né? O que é um desvio comportamental? Nós precisamos entender. Mas nós vamos entender isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Vamos dar uma paradinha aqui no intervalo
e a Cláudia vai nos contar um pouco mais como funciona isso, quais são as medidas protetivas que nós já temos em Poços de Caldas, como que esse trabalho, quais são os projetos para esse trabalho. É muito importante, porque você pode não ter esse problema em casa, mas de repente tem uma vizinha, tem um parente, sempre é bom a gente saber e conhecer esses caminhos para que a gente possa buscar cada vez mais nossos direitos, para que a gente possa cumprir melhor os nossos deveres. Continue conosco, nós voltamos já já. Bem, hoje nós tivemos um programa aqui muito bonito, em que o prazer de sorrir para vocês, o prazer de sorrir para minha convidada é cada vez maior. E a minha satisfação em poder ter um sorriso impar é muito gostoso. Lembre-se, a nossa saúde bucal é fundamental para que a gente possa envelhecer melhor. Então procure o Instituto Implar, está aqui o telefone, agende uma consulta e com certeza a gente vai estar num mundo mais tranquilo, sorrindo cada vez melhor. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bem, estamos voltando no segundo bloco. Hoje nós estamos aqui com a companhia muito simpática da Cláudia Lourenço, a nossa esposa do nosso prefeito e mulher atuante, vinda de um setor da educação, também sempre atuante, como as mulheres que se prezam, né? Fazendo o seu papel não só como a pessoa da casa, o que não é demérito nenhum para quem só faz isso, porque cada um tem a sua missão, a sua função, a sua oportunidade, mas quando as pessoas conseguem essa oportunidade, as mulheres, todas nós, né, a gente não deixa por menos, a gente vai à luta. E a Cláudia é uma delas, né, Cláudia? Mas aí, Cláudia, você estava falando dessas medidas protetivas para a mulher que sofre violência. Hoje nós temos na cidade bastante atuante o CREAS, o CRAS, né? O que você poderia orientar um pouquinho já dentro o que você já está conhecendo melhor, porque afinal você está chegando agora, né? Isso. É realmente isso que eu ia colocar, né? Então eu tenho participado de reuniões junto à promoção social, tenho conhecido um pouco, mas falta muito, eu sei, do trabalho do CRAS, do CRES, eu sei que eles fazem esse tipo de trabalho, né? Tem que conversar ainda com a Delegacia de Mulheres, conhecer, acho que nós temos se não me engano, um trabalho de incubadora só, que faz um trabalho de artesanato com as mulheres, que são protegidas, né, por dessas situações, mas a gente entende que isso tem que ser intensificado, mais outras oportunidades de trabalho têm que surgir, né? A gente, inicialmente, né, como eu conhecendo agora e tudo mais como funciona, mas inicialmente eu tenho já estabeleci, assim, vamos dizer, duas metas, né? Uma delas é a questão da zona rural, né? Que é uma bandeira que eu venho carregando desde a eleição, porque me chamou muita atenção durante a campanha. Eu acompanhei muito o Heloísio, né? Porque eu sou militante do partido. E eu estava defendendo, né, não era o meu marido só, né, um conjunto de ideias, de ideais que a gente tem, que é nosso, um projeto, né? Eu sou companheira de vida e sou companheira de partido e tudo de política, mais. Né? Exatamente. De uma vida atuante ao lado e não atrás, né? De forma alguma, né? Então eu sempre acompanhei, e nas visitas
Petrópolis, que nós somos a zona rural, na periferia também, né, em todos os lugares. Mas o que eu percebi, além da presença maciça de mulheres, né, e reivindicações, porque elas realmente sofrem mais com o sistema, porque elas acompanham mais a questão das políticas, né? Elas que sofrem com falta de creche, com o trabalho que ganha pouco, com ela que cuida da... Está vendo a educação, como é que está a escola familiar, menino, né? Exatamente. A maioria, né, ou ajuda, ou até arrimo de família. Né? Então, muitas vezes. Então são situações assim, embora elas participem muito, elas não concorrem, não disputam muito cargos na política, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente talvez tenha que trabalhar melhor. Tem que ter mais estímulo, né? Eu sinto realmente que falta muito estímulo para a participação feminina na política e lamento muito isso, né? Eu vejo lá na própria faculdade, por exemplo, na minha turma de psicologia, esse ano nós estamos no 3º semestre, estamos lá com 60 alunos mais ou menos. Deve ter uns 10 homens para 50 mulheres. Então, eu só vi uma menina até agora que diz que sonha em ser vereadora. Mas isso de 50 para 1 é muito pouco. Eu não vejo movimentos políticos, politizados dentro. Eu mesma fiz uma crítica porque não houve uma eleição, eu protestei contra isso, para a escolha do representante da classe, que foi, no caso, essa menina. E simplesmente ela disse, eu quero ser. Aí a professora estava lá, então você vai ser. Eu falei, não é assim que se faz uma eleição, aprende a fazer uma eleição, vamos ver quem quer ser candidato, vamos aqui levantar a mão, uma coisa simples, mas tem que começar essa participação política, esse entendimento da escolha, da colocação de todas as pessoas, da oportunidade de todos se manifestarem, né? Mas a coisa ainda é muito recente, esse espírito de democracia, né? Muito. E eu sou muito observadora, né? E numa das campanhas, numa das visitas, né? Das reuniões que nós fazíamos nas casas e chamava ali a comunidade, num determinado momento, geralmente se tinha algum vereador, ele expunha as ideias dele, depois o Nizar e o Heloísio, né? E no final, quem tinha alguma coisa para perguntar, que alguma coisa pessoal vinha, né? E assim, de repente um monte de mulher também, que às vezes não estava conseguindo falar lá, vinha conversar comigo. Então e aí elas comentavam mais, né? As necessidades delas, pessoais, enquanto mulher, tinha essa... E eu sei que numa dessas, que eu cheguei antes, uma comentou um assunto e o Heloísio estava falando, eu pedi licença e falei com ele, coloquei, expus a situação. E ela falou, ela expôs também, eu falei, nossa, não, espera aí. Aí eu me pronunciei, falei. Aí um virou e falou assim, vocês estão vendo quem que vai mandar na prefeitura? Falei, engraçado, se fosse o inverso, se eu fosse a candidata e o Heloísio falasse alguma coisa, tudo bem. Mas quando a mulher fala... ela está querendo mandar. Ela mandar, a palavra... não é isso. Não é isso, não. É exatamente essa conotação. Ela é uma barreira ainda para o desenvolvimento. Porque muita gente fica tímida de fazer de ter alguma participação, porque ela se sente constrangida porque ela está querendo aparecer, porque para o homem é natural. Para o homem é natural. Para a mulher, ela ainda tem que quebrar a barreira social de vencer essa timidez para dizer, não, eu tenho direito, eu posso e eu devo, né? Então, realmente é uma situação bastante
ainda inibidora para a mulher. Então, esses direitos todos que a gente fala, essas reivindicações, estão aí para a gente lutar muito ainda por elas, né, Cláudia? Isso. E a outra, né? A outra meta é justamente essa questão da participação democrática. Certo. Né? O Conselho, da forma como ele está constituído hoje, ele tem mais representação do governo, o Conselho verdade. da Mulher. Embora seja só 50%, mas... Não, no nosso caso, não é? no Conselho da Mulher não está dessa forma. Sei. Então ele tem que ser paritário. Tem né? que ser. Eu entendo isso. Mas você sabe que dentro do próprio Conselho do Idoso, embora seja paritário, mas eu estou querendo dar um reforço do amigo do idoso. Mas nós vamos falar disso. Não saia daí não, que você vai participar conosco do nosso programa Motivos para Viver e do nosso programa do idoso também. Vamos construir essa cidade junto com a Cláudia, junto com a Heloísa, para que o nosso universo fique cada vez melhor. Nós voltamos já já. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Bom, estamos voltando agora no último bloco. Nós estávamos conversando aqui nesse intervalinho. Olha, nós temos muita coisa para construir nessa cidade e contamos com você. Cláudia, você, dentro desse espírito do Conselho da Mulher, dentro desse espírito de luta pela educação, independente do Conselho da Mulher, quais são os seus próximos projetos? O que recado que você tem para dar para a nossa mulher pós-caldense? Bom, eu espero, né, que a mulher pós-caldense ela pense na possibilidade dela começar a ver que buscar autonomia para as decisões dela, né? Eu não pretendo, com a minha fala, criar nenhum vamos dizer assim, um problema familiar. Não é isso. Mas se a mulher, ela sente essa necessidade, ela quer ficar em casa, ela quer cuidar dos filhos, ela gosta de cozinhar, que eu particularmente também gosto, ótimo, entendeu? Mas que ela tenha essa oportunidade, essa autonomia de decidir o que é melhor para ela. Né? E se naquele momento ela acha que o melhor para ela é fazer isso, que ela faça, mas que depois ela procure estudar, que ela procure participar, né? Que ela busque também se envolver dentro desse contexto social e fazer mais diferença. Amplo, né? Fazer muito diferença. Mais amplo. Cláudia, você tocou num assunto que eu acho muito importante chamar a atenção. A gente fala muito da violência masculina contra a mulher, mas eu tenho visto também uma reação muito agressiva das mulheres. E às vezes eu me questiono até que ponto também, muitas vezes, não há uma certa provocação. Não que as mulheres tenham que ficar submissas, mas a forma da relação, ela tem que ser menos agressiva já a partir da educação dos filhos, né? Então, o que a gente percebe hoje, principalmente com a criança na escola, essa agressividade que a criança traz é que ela está trazendo do exemplo que ela está vendo em casa. E esse exemplo não é só do lado masculino, há um embate muito forte e a mulher também precisa aprender a conhecer melhor. Ela tem capacidade, talvez, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, para amenizar, contribuir para que
determinadas situações não cheguem até certo ponto de agressividade. Eu fico muito preocupada quando eu vejo jovens que começam a namorar, dali a pouco estão xingando, estão gritando, elas mesmas estapeando seus companheiros. Eu vejo isso muito preocupada. Nós conversamos muito sobre esse assunto também nas reuniões, é uma preocupação nossa. Tanto é que amanhã nós vamos até a PUC também fazer um trabalho lá e esse assunto também vai ser abordado, né? Essa questão do relacionamento entre os jovens. Então a mulher, isso tem acontecido, né? Nós tivemos caso, por exemplo, de escola que a menina, ela deu um beijo à força no menino, né? Isso não é admissível, claro, né? Você não faz uma coisa dessa. E o menino reagiu, né? Então a gente fica preocupado com essa situação, porque às vezes a mulher, é o que você falou, não tem esse respeito, então ela briga com o rapaz, ela vai dando tapa, esse comportamento eu já vi até na rua. E a gente sabe que se ele resolver reagir, a violência gera violência. O tapa dele tem muito mais força do que aqueles tapinhos. Então aí, quer dizer, provocou-se uma situação de violência. Então realmente o respeito tem que existir de todas as partes, a mulher tem que se dar o respeito, tem que ver essa questão da mercantilização, né, que sempre existiu, esses estereótipos. Muitas vezes a mulher tem essa preocupação assim de autoestima, valorização da mulher, quer ficar bonita, quer... Bom, isso é importante, e sem dúvida, mas o que será que tem por trás de tudo isso? Né? Será que quem está ganhando com esse negócio? A autoestima, ela é o quê? É você se encher de produtos de beleza, ir ao salão, e malha isso e aquilo, é estética? Então é isso que a gente tem que ver, não é estética. Não adianta se você não estiver bem com aquilo que você tem que ser bem dosadas, sim, tem que porque ter de tudo, se você seguir os estereótipos, você vai ficar frustrada, porque, gente, você tem que ser magérrima, você tem que ter uma pele linda, você tem que ter isso. Não tem não, né? Muitas vezes os homens, eles nem se atentam tanto a isso. É verdade. Né? Mas quem que criou isso? Né? Existem empresas da beleza, né? E então revistas e isso e aquilo, né? As pessoas, muito interessante que uma vez meu marido estava comentando que a moça chegou e falou assim: eu quero os meus dentes iguais os da Sandy, né? Ele é ortodontista, ele falou: bom, meu Deus, não tem jeito, né? É a Sandy, cada um é de um jeito, né? Então a gente tem que gostar, né? Puxa, eu tenho olhar no espelho e falar assim... A autoestima é fundamental, isso, né? E então, eu acho que associar autoestima, gentileza gera gentileza, o conhecimento, a educação disponível cada vez mais. Olha, Cláudia, com muito orgulho, eu cito sempre, eu sonhei a vida inteira de fazer uma faculdade, agora que estou tendo a oportunidade, eu corri atrás. Eu estou fazendo faculdade pagando através do FIES, sabe? Então, quer dizer, se eu estou conseguindo, qualquer jovem que queira pode conseguir também. Então, não podemos jogar fora as oportunidades de nos tornarmos cada vez mais mulheres com a nossa competência e com a nossa capacidade de tornar este mundo cada vez melhor. Cláudia, obrigada pela sua companhia, foi um prazer enorme. Tenho certeza que nesse Dia da Mulher, que antes para mim era um dia de grande responsabilidade, hoje essa responsabilidade se somou ao prazer de estar com você. Muito obrigada. Igualmente, também agradeço pela oportunidade, né? E eu espero que realmente a gente consiga trabalhar nesse sentido, possa fazer um bom trabalho, convido as mulheres para que participem mais do conselho, nós precisamos ser representadas, né? Procurem as instituições, outras,
de qualquer forma, organize-se, né? Trabalhe nesse sentido. Obrigada. Muito obrigada a você também pela sua companhia. Tenho certeza que vocês tiveram nessa oportunidade de conhecer um pouco melhor a Cláudia, que vamos contar com o apoio dela para que a cidade valorize nossas mulheres cada vez mais. Até a próxima semana e muito obrigada mais uma vez pela sua companhia.